Se você veio em busca das melhores estratégias para reter os melhores talentos de desenvolvimento, você está no lugar certo. Olá, eu sou o Marlon Vidal e hoje eu vim aqui para poder contar um pouco mais sobre como que eu faço para poder reter os melhores talentos dentro do meu time de tecnologia. Muitas pessoas, quando saem da posição de contribuidor individual, têm uma extrema dificuldade de poder delegar e fazer com que o seu time produza como se fosse você mesmo que estivesse fazendo. Acho que esse é um dos principais desafios, de todo novo gestor, ou até se você já é um gestor experiente. Como é que você garante que você tem as pessoas certas nas posições certas e principalmente qual que é a sua responsabilidade de poder manter essas pessoas junto do time pelo maior período de tempo possível, de forma que a empresa desafie essas pessoas, que essas pessoas se sintam reconhecidas, se sintam valorizadas e sintam que elas estão crescendo na carreira. Você terá um papel muito importante nisso e eu quero explorar um pouco mais esse assunto nesse vídeo para você ter repertório sobre coisas que você pode pensar em fazer quando esses momentos importantes chegarem para essas pessoas. Então vamos lá. Para você poder reter as pessoas, não tem muita fórmula mágica. Basicamente, ou elas precisam que vão ganhar mais financeiramente, ou elas precisam sentir que elas estão progredindo profissionalmente, elas precisam sentir que o trabalho que elas entregam tem um propósito maior do que elas ou o seu próprio emprego, e elas precisam gostar do ambiente que elas estão inseridas. E essa motivação não é você que vai gerar nessas pessoas. A motivação é algo intrínseco, é algo que vem de dentro para fora, as próprias pessoas que vão manifestar esse próprio interesse. É o seu papel deixar claro para essas pessoas como que a empresa pode ajudá-las a alcançar os seus objetivos pessoais. E aí, tudo começa com o mapeamento do perfil dessas pessoas. O que essas pessoas buscam, o que elas estão avaliando para as suas próprias carreiras, o que elas estão querendo para as suas próprias vidas. E nesse momento que é extremamente importante você ter one-on-one de qualidade com os seus liderados. Porque principalmente você precisa conhecer a pessoa que está por trás do profissional que faz parte do seu time. E aí quando eu falo de conhecer a pessoa, é conhecer quais são suas metas de vida, quais são os seus objetivos pessoais, quais são os seus objetivos de carreira, de novo, quais são informações importantes que você pode extrair dessa pessoa para que a própria motivação dela, essa motivação intrínseca que ela tem de crescer pessoal, profissionalmente, você conseguir apontar para o que a empresa consegue oferecer, para que a empresa tenha o seu objetivo de negócio alcançado, ao mesmo tempo que a pessoa, o colaborador, ele também tem o seu desejo de profissão ou de carreira que ele também seja alcançado. E aí uma coisa bem legal, que normalmente eu aplico dentro dos meus times é qual que é a personalidade de cada uma dessas pessoas. Eu normalmente utilizo uma ferramenta chamada 16 Personalities e eu vou deixar o link aqui em cima. Basicamente, é uma ferramenta do mundo da psicologia, onde você, através de algumas perguntas, você consegue identificar qual que é o tipo de personalidade da pessoa que fez a execução daquele teste. Se é uma pessoa analista, se é uma pessoa exploradora, se é uma pessoa diplomata, se é uma pessoa sentinela. Eu não vou entrar aqui no detalhe do que representa cada um desses perfis, são 16 no total, eu trouxe exemplo aqui de 4, mas basicamente, baseado nas respostas da pessoa, você vai entender um pouco como que funciona a cabeça dela e como que você pode usar isso ao seu favor para poder direcionar alguma atividade ou para poder lidar com essa pessoa ao longo dos desafios que vão aparecer ao longo da trajetória. E conhecendo um pouco mais do perfil dessas pessoas, é hora de ter o alinhamento de expectativas. Na área tech, ultimamente, tem sido muito comum que as pessoas elas tenham sido promovidas com pouco tempo de casa, ou relativamente pouco tempo de mercado, principalmente pelo boom de tecnologia que a gente passou nos últimos tempos. A demanda estava muito alta para pouca pessoa qualificada para poder atender essa demanda. E aí você precisa ser bastante assertivo quando você determina quais são as principais características que eu devo levar em consideração para avaliar se essa pessoa está próxima para o próximo passo dentro da sua carreira. Se ela está apta a receber mais responsabilidades
e se ela tem conhecimento suficiente para poder entregar demandas que vão exigir mais dela. E nesse momento, para dar clareza sobre o que as pessoas elas podem fazer para poder crescer na carreira, esse é o momento ideal de você, se a sua empresa já não tiver, fomentar uma trilha de carreira, e em algumas outras empresas isso também é conhecido como leveling. Quais são conhecimentos e comportamentos esperados de senioridades, de cargos específicos dentro da minha empresa, para que quando chegar algum momento formal de avaliação ou as próprias reuniões de alinhamento de one-on-one que você tiver ao longo do tempo que esse colaborador trabalha contigo, se ele está atendendo esses critérios e se não, quais planos de ação você está trabalhando em conjunto com ele dentro do seu PDI para que ele alcance esse próximo nível. E o que essa trilha de carreira ela precisa conter? Quais são os papéis que essa pessoa ela pode desenvolver dentro da sua empresa? Ela vai ser um júnior, um pleno, um sênior, um especialista, um staff, um principal. Ela vai seguir uma carreira de gestão, então ela pode ser, né, um gestor, ela pode ser um gerente, ela pode ser um coordenador. É claro, dentro da sua empresa, quais são os caminhos, as ramificações possíveis para que as pessoas elas tenham clareza de até onde elas podem chegar dentro da sua empresa. Isso é extremamente importante para pessoas que têm objetivos de longo prazo. Para que você vai procurar no mercado, sendo que a empresa atual ela pode te oferecer desafios, ela pode te oferecer crescimento pessoal e profissional à medida que o tempo for passando. A partir dessas possibilidades de crescimento que vão ficar explícitas para todo colaborador, quais são os possíveis ganhos financeiros ou benefícios que essa pessoa ela pode conquistar se ela galgar essa carreira, né, essa caminhada dentro da empresa? Isso é bem importante, principalmente para grandes empresas, para que elas não percam profissionais para o mercado. Elas conseguem ter salários competitivos, elas conseguem ter benefícios importantes e elas conseguem dar uma projeção de longo prazo para as pessoas se reconhecerem ali dentro e para que elas realmente consigam e queiram ter uma carreira de sucesso ali dentro. E se você é uma pequena empresa, uma startup de tecnologia, quais são os sonhos que você pode vender, né, para esse colaborador, se a sua empresa alcançar aonde ele pode ir junto com você nesse caminho do sucesso. E aí é bastante comum a utilização, né, de contratos de vesting, de contratos de cliff, onde fundadores de pequenas empresas de tecnologia oferecem cotas participativas da sociedade para que essas pessoas elas não se sintam atraídas pelo mercado e que elas ajudem, né, os fundadores a construir produtos de sucesso para que eles tenham, né, uma empresa sólida, uma empresa que gera valor para o mercado. E uma vez definido quais são as possibilidades de crescimento dessa pessoa dentro da empresa, através dos cargos, o que se é esperado de cada cargo? Quais são as competências, habilidades e atitudes esperadas de cada um deles? Como que você lida com um júnior quando ele está passando por uma situação de conflito ou ele está passando por uma entrega que ele não tem o conhecimento necessário? E como que você avalia um profissional sênior, que teoricamente ele já possui esse conhecimento, ele precisa ter algumas soft skills mais avançadas para que ele consiga intervir em algum conflito, propor alguma solução e principalmente desenvolver profissionais mais júniores para que eles tenham mais conhecimento e mais repertório ao longo da sua trajetória dentro das empresas. Importantíssimo, qual que é o período que essas avaliações formais vão acontecer dentro da empresa? Como eu disse, profissionais de tecnologia muitas vezes não têm paciência de esperar com que um ciclo se concretize dentro da empresa e vão buscar, às vezes, oportunidades fora para que eles consigam ter, principalmente, uma maior remuneração salarial e provavelmente algum crescimento profissional. Deixando explícito quais são os períodos do ciclo de avaliação da sua empresa, isso é bastante importante para que você retenha pessoas, para que quando chegar o momento formal, a pessoa seja comunicada de uma eventual promoção ou de eventual mérito e ela não se abra para o mercado. Mas se essas pessoas se frustrarem a partir do momento que esses momentos acontecerem, é bastante provável que você vá sofrer, né, uma baixa ou pode receber propostas ou contrapropostas desses profissionais de outras empresas do mercado. E mais importante, você precisa se antecipar a possíveis ofertas ou contrapropostas que os principais membros do seu time podem fazer ao longo da sua trajetória. Pergunte-se, é uma pessoa-chave?
É uma pessoa que entrega além do restante? É uma pessoa que faz diferença dentro do dia a dia do time? Essas pessoas você precisa de ter um carinho adicional. Pois se essas pessoas recebem propostas externas e não se sentem valorizadas durante os ciclos formais da empresa e precisa de chegar com uma contraproposta para você reter ela ou para você dar um aumento, você vai quebrar uma confiança, uma relação de confiança com essas pessoas, e para você recuperá-las depois e manter o próprio engajamento, você vai ter uma batalha bastante dura para poder reverter ao longo da sua gestão. Então sempre tenha um olhar atento para quais são as pessoas que eu não gostaria de perder e haja proativamente com elas. Dê desafios, tente promover méritos, tente sugerir promoções, claro, dentro de um contexto que seja factível, para que você não perca a moral com o seu time e que você não desmotive outras pessoas do grupo também. Espero que essas dicas tenham sido úteis e se você aborda a retenção de talentos de uma outra forma, deixa aqui nos comentários, eu quero ver sua opinião. Espero que tenham gostado, um abraço.